Queridos irmãos e irmãs, reunidos nessa noite, nós suplicamos a graça de Deus por meio da sua palavra que foi proclamada. Que essa palavra alcance o nosso coração, transforme a nossa vida e empodere o nosso coração para Cristo. É sempre bom poder escutar a palavra, porque ela nos estimula cada vez mais a nos abrirmos à graça de Deus. Ela nos faz perceber o tamanho e a grandeza do Senhor e o que Ele pode realizar em nossa vida. Nós escutamos o Evangelho desta noite e nós encontramos Jesus na sua missão pública, na sua itinerância. Jesus vai percorrendo todos os lugares. Jesus vai visitando todos os povoados que estão ali, na redondeza, onde ele havia se criado, na Galileia. E o Evangelho de hoje situa Jesus descendo para a Baixa Galileia. Eram os vilarejos que ficavam aos pés da montanha das Bem-aventuranças. E dentre esses povoados tinha um chamado Naim. Na época de Jesus não era uma cidade como hoje é uma cidade. Na época de Jesus era um pequeno povoado. Mas Jesus visitava todos esses lugares, levando a mensagem do reino e fazendo com que a graça e a misericórdia do Senhor pudesse alcançar o coração de todos. E de uma forma muito particular para aqueles que mais necessitavam. E é bonito que o Evangelho de hoje vai narrando Jesus entrando em Naim. Na porta da cidade, Jesus encontra um cortejo processional. Era a cidade toda reunida em torno de um jovem que havia morrido, filho único de uma viúva. E a aldeia toda levava o jovem para ser sepultado. Jesus encontra esta cena quando entra em Naim. E Jesus, quando olhou para aquela viúva, mãe daquele jovem, a palavra diz que Jesus se aproximou dela e disse: não chores. E essa palavra de Jesus é muito forte, porque essa expressão, não chore, não é simplesmente derramar lágrimas, porque isso é muito natural da condição humana. Todos nós, choramos, isso é natural, quando nós passamos por algum impacto, seja positivo ou negativo, quase sempre choramos quando alguma coisa ruim acontece conosco, mas também podemos chorar de alegria. É muito natural a dimensão do choro. Mas quando Jesus se aproxima daquela mulher e diz para ela: não chores, Jesus não está dizendo não derrame lágrimas. Jesus está dizendo: não se desespere. Eu estou aqui e eu vim para agir nesta situação. A interpretação que nós fazemos dessa posição de Jesus é essa. Ele está dizendo para ela: não se desespere, não está perdido. Eu estou aqui e eu sou o Senhor dos senhores. Aquela mulher fica impactada com a palavra de Jesus, porque ela sente no coração um homem que teve compaixão, um homem que se aproximou dela, um homem que teve ternura para trazer consolo. Mas naquele tempo, ao entrar em Naim, Jesus proclamou e mudou a história da vida dessa mulher. Mas a palavra atualizada para nós nessa noite é: Jesus, assim como entrou em Naim, ele também veio a este lugar para nos encontrar, para estar conosco nessa noite. Jesus veio a este lugar para estar com você. Qual é a posição de Jesus em direção a nós? É uma posição de misericórdia, é uma posição de ternura, de compaixão, porque assim como aquela viúva,
quantos de nós que estamos aqui nesse lugar também não trazemos experiências muito marcantes e dolorosas em nossa vida? Quantos de nós que estamos aqui, ou você que está nos acompanhando em casa, também tem experimentado, como essa viúva, situações que têm ferido profundamente a tua vida e tem gerado muitos sinais de morte na construção do teu caminho aqui nessa dimensão da vida. Então Jesus, assim como em Naim, ele proferiu uma palavra para aquela mulher, ele está também proferindo a mesma palavra para você que veio aqui nessa noite. Uma palavra de esperança. Jesus também está dizendo para nós: não chores. Jesus está dizendo isso para você: não chores. Não chores, eu estou aqui. Olha a compaixão de Jesus, olha a ternura de Jesus, olha como Jesus vai alcançando o nosso coração, olha como Jesus vai falando de uma forma tão intensa para nós. Como aquela viúva, hoje somos nós aqui nesse lugar. Nós trazemos também tantas situações de morte, né? Porque quando a palavra trata, né, da morte, ela não trata especificamente numa dimensão física, biológica, não, é muito mais, vai muito mais além, mas aquela morte que mata literalmente a nossa alma, que mata a nossa esperança. Tantas vezes nós estamos vivos, mas é como se nós estivéssemos mortos. Quantas vezes nós estamos vivos, caminhamos, falamos, tocamos, mas tem alguma coisa dentro de nós que diz que não está bem. E aí nos leva a viver uma experiência também de morte, porque eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais prazer para nada, eu não tenho mais dinamismo, eu não consigo avançar, eu não consigo perceber a minha vida de fato, de forma abundante. Jesus também nessa noite, Ele quer nos falar sobre isso, Ele quer nos trazer vida, Ele quer nos ressuscitar. Essa é a palavra dEle para você nessa noite, Ele quer te ressuscitar. Receba essa palavra dEle no seu coração. Eu não sei que tipo de experiência de morte você tem vivido, o que tem te aprisionado, o que tem te trancado, né? O que tem te amarrado a ponto de você não ter vida, a ponto de você viver, mas é como se você não tivesse vontade de viver. Eu não sei que tipo de morte você está experimentando hoje, mas se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, tem um propósito. E Ele está dizendo agora para você a mesma coisa que disse para aquela viúva em Naim: não chores. Se apodere dessa palavra, traga ela para dentro do seu coração. E com essa palavra Jesus está dizendo: não se desespere, não pense que acabou, não pense que tudo está determinado, que aqueles fatos que vieram e aquelas situações que foram impostas a você está determinando o fim. Não, Jesus está dizendo isso para aquela viúva em Naim: não é o fim. Jesus está dizendo para muitas pessoas aqui nesse lugar, para você que está acompanhando em casa: não é o fim. Jesus está dizendo: eu estou contigo. E eu vim nessa noite para proclamar isso na tua vida. Eu vim nessa noite para dizer: é tempo de ressuscitar, e o único que é capaz de realizar isso em nós é Jesus. Só Jesus ressuscita, e Ele pode nessa noite nos ressuscitar das condições de morte que nós nos encontramos. São inúmeras, você sabe, e só você sabe quais são os tipos de morte que hoje você carrega, né? Que sinais de morte são claros hoje na sua vida. Mas há uma palavra do Senhor. Ele olhou para aquele jovem que estava naquele caixão e disse para ele: jovem, eu te ordeno, levanta.
Essa palavra é transformadora, porque a palavra de Jesus, ela é poderosa, e quando Ele ordena, o milagre acontece. O jovem se levantou, começou a falar, e Jesus o entregou de volta para sua mãe. Onde Jesus toca, muda. Onde Jesus entra, Ele transforma a cena. Onde Jesus coloca a mão, Ele muda histórias. Você precisa encontrar-se com Jesus. Nós estamos vivendo a mesma experiência nessa noite que aquele povo em Naim experimentaram, porque o mesmo Senhor que entrou em Naim é o mesmo Senhor que veio aqui nesse lugar. É esse mesmo Senhor que nós estamos celebrando nessa noite, aquele que ressuscita, aquele que muda a minha história, aquele que muda a tua história, aquele que olha para nós e diz: levanta e anda, fica de pé. Jesus ordena isso para nós, Ele diz: levanta. E nós queremos experimentar essa graça. Coloque a mão no seu coração e receba tudo isso que o Senhor está trazendo para você. Talvez você tenha chegado aqui também marcado por esse sentimento de morte. Talvez você tenha chegado aqui arrastado. Talvez você esteja aqui marcado por uma depressão, por uma ansiedade, por um desejo de morte dentro de você, por uma história familiar que está morrendo, por pessoas que estão se deixando morrer. E estar aqui nessa noite é ter a certeza de que Ele nos alcança, que o Senhor nos alcança. E Ele está dizendo: não se desespere, não perca a sua esperança, não desista, levanta. Há uma ordem dEle para você nessa noite. Não fique mais nesse sepulcro do desânimo, não fique mais nesse sepulcro da raiva, não fique mais nesse sepulcro da inutilidade, não fique mais nesse sepulcro do medo. Há uma ordem dEle para você, há uma palavra poderosa dEle para o seu coração. Levanta, meu irmão, Jesus está contigo. Por mais que hoje você esteja passando por uma situação difícil, e por mais que essa situação ela venha se arrastando há um bom tempo, mas hoje a palavra é sobre o encontro com Jesus. É sobre o meu encontro com Jesus. O meu encontro com Jesus que muda a minha vida, que restaura a minha história com Ele e que me faz sair do sepulcro. Levante suas mãos para o alto. Diga: Senhor, tira-me do sepulcro. Tira-me do sepulcro. Jesus, levanta-me desse caixão. Levanta-me desse caixão. Senhor, liberta-me. Senhor, liberta-me desse túmulo que eu me encontro agora. Eu creio que assim como em Naim, hoje se repete aqui nesse lugar. Eu creio no teu poder que ressuscita. Eu creio no teu poder que me levanta. Eu creio no teu poder que devolve minha vida. E Jesus está estabelecendo isso conosco nesse lugar. Jesus está afirmando esse propósito profético. E Ele está eliminando tudo aquilo que é morte e que circunda a nossa vida, porque Jesus é o Senhor da vida. É aquele que nos arranca das cadeias da morte. É aquele que nos desata dos laços da morte, sejam de que forma e que jeito for. Senhor, como é bom poder sentir essa tua presença que cura, como é bom sentir essa presença que me restaura, essa mão que poderosamente me toca, essa mão que me levanta, essa mão que me põe de pé, essa mão que olha para mim, andou e diz: não chores, eu estou aqui. Eu vim para consolar, eu vim para tocar, eu vim para restaurar, eu vim para mudar. Essa é a expressão dele para você
nesta noite de terça-feira. Eu vim para mudar a tua vida. E se tu me permites, eu ordeno sobre ti agora esse levante. Eu sopro sobre você esse hálito de vida, para que você volte a ter ânimo, para que você volte a ter vontade, para que você saia desse lugar escuro que você se encontra, para que você rompa com esse quarto que você tem se trancado e de lá você não quer sair. Jesus quer hoje ressuscitar. Jesus quer nos levantar. Jesus quer nos tirar dessa condição de morte que nós nos encontramos, meus irmãos. Levante mais uma vez suas mãos para o alto e cante, desejando que Ele venha tocar, que Ele venha te pegar pelos braços. Levante suas mãos, e mesmo que você não tenha nem força para louvar, nem para cantar, mas estenda suas mãos e deixe que o Senhor venha ao teu encontro, e Ele te sustente, Ele te levante. Se você tem um Deus que cuida de você, cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você está passando, que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Olha que forte isso. Está chorando por quê, meu irmão? Está chorando porque, está chorando porque, minha irmã? Se você tem um Deus que cuida de você, que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você está passando, que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra dos livramentos que você já passou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, Era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, e onde colocar a mão eu vou abençoar. e olha a palavra dele para você. Não chore, Quem cuida de você não dorme. Olha a palavra dele: levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, e vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo levanta seu braço e cante forte. Não chore. Não chores. Ele não dorme, não. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Ele mandou te falar, Deus mandou te falar que tudo vai passar. e quando Ele fala, está falado, meu irmão. Aplauda Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.